Lindezas, vamos então para uma aula de verminoses, tudo bem? Verminoses, nós vamos falar aqui sobre plateumintes e nematelmintos, tudo bem? Essa aula agora é sobre plateumintes, inclusive na imagem que você está vendo aí, é uma imagem de uma tênia, beleza? Essa aqui é a tênia saginata, aderida a um intestino, tudo bem? Bom, aí é o seguinte, meus queridos, deixa eu só me arrumar com as luminárias aqui, aí, pronto. Os plateumintos, lembrem-se, né, são os vermes chatos, são os primeiros triblásticos na escala evolutiva. Lembrem-se que as tênias, elas não apresentam sistema digestório, tudo bem? Então vamos lá. São alguns toques aí das características dos plateumintos, mas são vermes chatos e são acelomatos, perfeito? Característica importantíssima. Bom, teníase. Primeiro, a teníase, ela é causada pelas tênias. Aí nós temos a tênia saginata, no qual o hospedeiro intermediário é o bovino. O pessoal fala assim, tênia do boi, tênia do porco. Mas é o quê? Então, tênia saginata é a tênia no qual o hospedeiro intermediário é um bovino. Beleza? Aí nós temos, aqui nessa estrutura dela, a ventosa. Olha só, essa ventosa é a estrutura que ela usa para aderir, não é, à parede intestinal. Tudo bem? Temos ainda a tênia solium. A tênia solium é a tênia no qual o hospedeiro intermediário é o suíno. Aqui nós também temos as ventosas, só que aqui tem uma diferença. Ela tem essa estrutura que é chamada de rostro ou rostrelo, que é cheio de ganchinhos que serve para ainda mais fixar ela ainda mais no intestino, tá? Aqui, às vezes, popularmente, elas são chamadas de solitárias. Por quê? Normalmente, elas liberam substâncias que impedem que uma outra tênia se desenvolva dentro do mesmo organismo. E, inclusive, essas tênias elas podem chegar a 7, 8 metros dentro de um intestino. Perfeito? Então, elas são gigantescas. Se você se lembra, olha só as estruturinhas aqui, ó, não é? As proglótides. Perfeito? Que são as estruturas aí do corpinho da tênia. Joia? Então, quem que é causador aqui? Tênia solium e tênia saginata. Tudo bem? Como que eu vou adquirir essa doença? Pela ingestão de cisticerco. Pelo amor de Deus, ó. Toma cuidado, porque há uma confusão muito grande entre teníase e cisticercose. Principalmente nesse quesito. Transmissão. Aqui a ingestão, a transmissão é pela ingestão de cisticerco. Esse cisticerco, ele é uma larvinha encistada que é chamada também de verme bexiga. Por exemplo, olha só, aqui está a casquinha dele. Aqui ele tem uma bolsinha repleta de líquidos. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó, uma bolsinha repleta de líquidos. E para dentro tem um escólex voltado para dentro aqui, ó. Não é? Tem o escólex, que é a cabecinha da tênia voltada para dentro. Então, é a ingestão disso. E isso vai estar onde? Isso aqui está em carnes mal cozidas. Tudo bem? Olha aqui a canjiquinha, olha, o verminho bexiga, ó, tá vendo? Não é? Então, ao comer uma carne crua, de uma procedência duvidosa, uma carne mal passada de procedência duvidosa, então é arriscado você adquirir, então, uma teníase. Beleza? Então, ó, por favor, põe um ponto de exclamação, pequeno gafanhoto. Teníase, ingestão de cisticerco. Cisticerco é o quê? Uma larva encistada. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte. Essa aqui é a figura de um adulto no intestino humano. Perfeito? Então, aqui é a larva, beleza? E quando você ingere, ela se transforma em adulto. Sabe aquele escólex que nós acabamos de ver? Ele vira ao contrário, né? É como se estivesse do avesso ali. Ele vira, fixa o escólex, que é a cabeça dele,
na cabeça, né? O Scolex no intestino, e aí então começa a desenvolver e formar as proglótides ali dentro, não é? Tudo bem? Através do colo. Joia? Tem a Scolex, colo, que vai formando mitose ali, vai originando as proglótides. Tudo bem? Agora, então, nós vamos para o ciclo da tênia. Tudo bem? Aqui, então, na carne, nós temos o cisticerco. Beleza? Na carne nós temos o cisticerco, que tem aproximadamente aí 1 centímetro aí. Tudo bem? O cisticerco está na musculatura. Ali já dá para ver a Scolex invertida. Ao ingerir isso, tá? Ó, a pessoa, ao ingerir a carne mal cozida, contaminada por cisticercos, esse cisticerco ele vai passar pelo trato digestório até chegar no intestino delgado. Ao chegar ao intestino delgado, ocorre uma eversão desse verme. Com as ventosas, ele fixa ao intestino do hospedeiro e ele começa a se desenvolver. Ali, lembre-se que a tênia, ela apresenta as proglótides, e tem as proglótides jovens, adultas e grávidas. Nas proglótides adultas, você tem aparelho reprodutor masculino e feminino. Tudo bem? Masculino e feminino. Então, ocorre uma reprodução sexuada no intestino humano, tudo bem? Por isso, então, o homem é o hospedeiro definitivo, porque é nele que ocorre a reprodução sexuada. Perfeito? Aí, com os movimentos intestinais, essas proglótides, não é? Que são essas partezinhas aqui da tênia, elas vão se soltando e cada proglótide tem aproximadamente 80 mil ovinhos. Aproximadamente 80 mil ovinhos. Esses ovos vão parar na vegetação, vai parar na água. Aí, quando um porco ou um boi, beleza, ele ingere a tênia, claro que vai ter MBD, se for a tênia sólida, uma tênia saginata, não é? Ele vai ingerir. Ao ingerir essa tênia, ao ingerir esse ovo, tudo bem? Lá ele vai liberar, porque dentro do ovo está um embrião chamado hexacanto ou oncosfera, que tem essas pontinhas aqui, ó. Aí, ele vai passar pelo trato digestório, tudo bem? O ovo passa pelo trato digestório, tudo bem? E ocorre uma eclosão no intestino do hospedeiro. Aí, o que vai acontecer? Essa larvinha, ela consegue perfurar o intestino e cai na corrente sanguínea. Então, ó, o animal ingeriu, eclodiu, ela consegue perfurar o intestino e cai na corrente sanguínea. E aí ela vai para a musculatura e encista. Então, esse animal, nele vai acontecer a reprodução, uma etapa assexuada. Ele só encistou ali, tudo bem? Então, o porco aqui no caso é o hospedeiro intermediário. Tudo bem? Então, quando um homem adquire a tênia, muitas vezes ele vai ser assintomático. Perfeito? É um parasitismo bem avançado já. Pode ser assintomático. Porém, pode causar dores abdominais, diarreia, perda de peso. Mas por que perda de peso? Perda de peso porque imagina você com um animal de 7 metros dentro de você sugando os seus nutrientes. Não é? Aí, lindezas, com esse ataque do intestino, não é? A pessoa tem irritabilidade, aí tem problemas de gases e por aí vai. Tudo bem? Já então esses são alguns sintomas. Profilaxia, consumir apenas carnes inspecionadas. Tudo bem? Olha aqui a inspeção. Isso aqui faz lembrar quando eu trabalhava no açougue ainda. Beleza? Para quem não sabe, é aqui que está o colchão mole. Beleza? É aqui que está a picanha. Isso aqui é uma bisteca. Aqui está o alcatra. E por aí vai. Beleza? Então, consumir carnes inspecionadas. E se você consumir uma carne que é inspecionada, aí você pode comer a sua carne aí um pouco mais mal passada, né? Não tem problema de você
comer, porque bicho não é por nada, não. Você comer uma carne seca também, tudo bem, respeito quem gosta, mas para mim a carne tem que estar suculenta, tá bom? Joia? Então, comer as carnes bem passadas, se você não souber a procedência da carne, tudo bem? Cisticercose. A cisticercose, ela é causada pela Taenia solium. Aparentemente, o organismo humano ele tem uma maior resistência a cisticercose causada pela Taenia saginata. Não quer dizer que já não ocorreu. Já foi registrado, beleza? Mas a Taenia mais comum, a cisticercose mais comum, é causada pela Taenia solium, que o hospedeiro é o porco. Perfeito? Em relação à transmissão, presta atenção, pequeno gafanhoto. Presta atenção, ó. Aqui é a ingestão dos ovos. Por quê? O termo cisticercose, se a gente for traduzir, é formação de cisticerco. Beleza? Formação de cisticerco. Como você vai formar um cisticerco se você já ingeriu o cisticerco? Então não dá. Lembre-se, cisticercose vai ser a ingestão dos ovos da Taenia. Ovos da Taenia. Perfeito? Então, por exemplo, aqui o humano liberou os ovos com as fezes, beleza? Se um animal, como o porco ou o boi, ingere, ele insista, o humano come a carne com as larvinhas, beleza? E então tem a teníase. Agora, se o humano atravessar o ciclo e ingerir os ovos, que pode estar na água ou alimentos contaminados, como está dizendo aqui, ó, água ou alimentos contaminados, aí tudo aquilo que aconteceu no porquinho que eu falei no slide anterior, beleza? No slide da teníase, vai acontecer no homem. Então ele perfura o intestino, cai na corrente sanguínea e vai incistar. Então, aqui o homem ele atua também como um hospedeiro intermediário. Então, o homem na teníase, ele é hospedeiro definitivo, e na cisticercose, o homem é hospedeiro definitivo e intermediário. O cara que desenvolveu a cisticercose é intermediário, beleza? Por quê? Ele vai cair na corrente sanguínea e ele pode se instalar no cérebro, causando a neurocisticercose, tá? A neurocisticercose. E a neurocisticercose, tá? Ó esse cérebro que está ali. Opa, deixa eu terminar de pintar aqui. Ó, a neurocisticercose, olha só, um cérebro repleto de cisticerco, ó. Perfeito? Ó, repleto de cisticerco. Aí ele pode causar convulsões, hipertensão craniana, intracraniana, meningite, que é a inflamação das meninges, e pode causar a morte. Aí você tem que rezar para, se um desses aparecer, ele calcificar. Perfeito? Aí pode acontecer também, de forma perigosa, a cisticercose ocular. A cisticercose ocular, quando ele se instala nos olhos. Beleza? Se instala nos olhos. Joia? Agora, ele pode se instalar também, como está aqui, ó. Opa. Ele pode se instalar também nos músculos, na pele. Aí não dá nada. Teoricamente não dá nada. Beleza? O problema é quando se instala no cérebro e nos olhos. Perfeito? Agora, profilaxia. Lavar bem saladas e frutas. Filho, presta atenção, porque é o seguinte. Quando você vai falar de verminose, não é? O pessoal fala, tem que fritar bem a carne para não ficar com verme de porco na cabeça. Tem que fritar bem a carne. Filho, o verme de porco que vai para a cabeça é da salada. Beleza? É da salada, da água. Ou ainda, o cara pode ter uma autoinfestação. Sabe por quê? Porque se o cara tá infestado, tá com tênia, tá com teníase, aí ele não lavou bem as mãos dele na hora que foi limpar o bumbum. Ficou com a mãozinha suja. E aí ele põe a mão na boca, foi o quê? Uma autoinfestação e ele pode ter a cisticercose por culpa dele mesmo. Beleza?
Tranquilo? Então, ó, profilaxia aqui, pelo amor de Deus, da cisticercose não é fritar bem as carnes, cozinhar bem as carnes, e sim lavar bem saladas e as mãos. Joia? Filezão? Então, tá bom. Assim nós vimos, então, teníase e cisticercose. Hidatidose é uma tênia que dá em suínos. Tudo bem? Hidatidose é uma tênia que dá em suínos. Aí nós temos aqui, o causador é o Echinococcus granulosus, que é uma tênia pequenininha que tem entre 3 a 4 proglótides só. Beleza? O hospedeiro intermediário normalmente é a ovelha. Tudo bem? Normalmente é a ovelha. Joia? O homem é eventual. Então, o causador é o Echinococcus. Tudo bem? E aí é o seguinte, olha só, presta atenção. Aqui, os cães, tá? Os cães, eles vão se alimentar, eles adquirem, beleza, os cistos, tudo bem? Esse animalzinho se desenvolve em seu interior e vai liberando ovos. Então, com as fezes, ele libera os ovos. Beleza? Então, esses ovos que estavam nas fezes aqui, um carneirinho, por exemplo, ingere ele. E ao ingerir, ele vai incistar. Beleza? No carneiro, normalmente nas vísceras. Tudo bem? Ele se insista. Aí, esse cisto, ele vai aumentando, por exemplo, ó, foi embrionado, ó, penetra na parede intestinal, e aí ele vai encistar. E nesse cisto, ele pode formar vários outros pequenos cistos secundários que podem se espalhar pelo corpo. Beleza? E aí eles podem ficar até do tamanho de uma laranja, assim, mais ou menos. Tudo bem? Então, esse é o caso. Agora, como que o homem pega? O homem pega ao ingerir, beleza? Ao ingerir um alimento contaminado com os ovos. Ou seja, ele vai atravessar o ciclo de novo. É como se fosse uma cisticercose só com outro verme. Tudo bem? E aí, a gravidade depende do local onde ele está. Pode ser no fígado, a maior parte dos locais onde ele está é no fígado, beleza? Quase aí, 70% da instalação é no fígado, mas pode ser nos pulmões, pode ser no cérebro, pode ser nos ossos, inclusive nos ossos ele pode promover a quebra dos ossos. Tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer para evitar isso aqui? Se você matou um carneiro, alguma coisa assim, não pegue as vísceras e jogue para os cães, que é como acontece no sítio. Beleza? Ou você ferve aquela víscera, cozinha ela, antes de dar para os cachorros. Tudo bem? Tranquilinho? Então aqui depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, fica à vontade. Joia? Esquistossomose, ou também chamada de barriga d'água. Ah, professor, eu acho que eu tô com isso. Não, isso aí é barriga de chope, que é outra coisa, velho. Joia? Esse cara aqui é causado por quem? Pelos esquistossomos, desculpa, que é da classe Tremátoda. Não sei se você está lembrado, mas as tênias, como eu falei para vocês, elas são da classe Cestoda. Aí nós temos a classe Tremátoda, que tem os esquistossomos, tudo bem? E tem a classe Turbelária, que é a classe das planárias, que daí são de vida livre, não são parasitas. Tudo bem? Então, ó, aqui são os esquistossomos. Esquisto, não sei se você sabe, significa fenda, beleza? Esquisto significa fenda, joia? Aí nós temos aqui, e soma o corpo, porque tem uma fenda no corpo. Os causadores principais, esquistossoma mansoni e esquistossoma japônico, tudo bem? O mais comum de cair em prova qual que é? Esquistossoma mansoni, é o mais comum de ser cobrado em prova. Tudo bem? Então, existe um dimorfismo sexual bem acentuado, tudo bem? Aqui o macho é esse maior e a fêmea é essa daqui. Na verdade, o macho ele é mais corpudo, assim, né? Ao passo que a fêmea ela é mais delgada, mas ela é mais longa, tá? Esses caras aqui, eles são parasitas das veias intestinais. Na verdade, são parasitas do sistema porta-hepático. O que é um sistema porta?
É um sistema que começa por capilar e termina por capilar. Então, são aqueles vasos que estão entre o intestino e o fígado. Beleza? Entre o intestino e o fígado. E o que chama atenção nesse animal aqui? O macho, ele apresenta um canal chamado de canal ginecóforo, no qual a fêmea, ela acopla no macho para ocorrer a cópula. Então, é aqui dentro que vai ocorrer a cópula. Tudo bem? Ginecóforo, gine, feminino, foro, portador. Então, é o canal para portar a fêmea. Joia? Aqui tem ventosas, ó. Tudo bem, ó? Aqui também tem ventosas. Joinha, a fêmea também tem uma ventosa aqui que está pouco visível, mas também tem ventosas aqui. Tudo bem? E esses caras aqui, então, são os causadores da esquistossomose ou barriga d'água. Tudo bem? Então, primeira coisa, olha só. O homem infectado, deixa eu trocar de caneta, o homem infectado, tá? Esses vermes adultos, eles copulam nessas veias intestinais, beleza? Ou seja, nesse sistema porta que está entre o fígado e o intestino, tá? E aí, a fêmea, presta atenção, a fêmea, ela migra para os vasos intestinais e ela causa um processo inflamatório e ela consegue colocar os ovinhos dentro do intestino. Ela lança os ovinhos para o intestino. Então, um homem doente, ele lança os ovos nas fezes, beleza? Esse ovinho, quando ele atinge a água, ele eclode em uma larva chamada miracídio. Uma larva chamada miracídio. Tudo bem? Esse miracídio é uma larvinha ciliada que vai nadar, tá, por algumas horas. Tudo bem? Ele vai nadar por algumas horas e vai encontrar um caramujo planorbídeo do gênero Bionfalaria, tudo bem? Do gênero Bionfalaria, tá? E aqui dentro, essa larvinha, ela se reproduz e gera larvas chamadas de cercárias. Tudo bem? Essas cercárias, então, elas conseguem penetrar ativamente pela perna do hospedeiro, beleza? Um miracídio ali dentro, ele gera aproximadamente 200.000 cercárias. Tudo bem? Aí essas cercárias são lançadas na água e penetram ativamente pela pele. Então, a penetração é pela pele. Beleza? Penetração pela pele. Aí ele vai atingir aqui. Ao atingir os vasos sanguíneos, ele vai para a região do sistema porta-hepático e lá ele permanece. Tudo bem? Lembre-se, a larva miracídio, ela entra no caramujo e a cercária, ela consegue infectar o homem. Como ela entra e causa uma coceirinha onde ela entra, normalmente ela entra entre os dedos, que a pele é mais mole, porque os caras têm uns cascos, né, velho? Então ela entra normalmente onde a parte mais mole. E aí ela causa uma coceira. Então, as lagoas que contêm cercárias são chamadas também de lagoas de coceira. Perfeito? Lagoas de coceira. Nos sintomas, você tem a coceira, a dermatite, pode ter febre, pode ter diarreia, tudo bem? Que é logo que ela infectou. Aí, na fase crônica, que é geralmente assintomática, ela vai alternar períodos com diarreia e períodos com prisão de ventre. E aí pode acontecer o aumento significativo do fígado, chamado de hepatomegalia, e também hemorragias. Agora, o mais característico é a ascite, que é a barriga d'água, é um acúmulo de líquidos no abdômen. Então, como aqui os vasos estão obstruídos pelo verme, beleza? Ocorre extravasa plasma sanguíneo para a cavidade abdominal, causando a ascite. A ascite, ela pode ser causada por vários problemas, tá, gente? Não é só por verme, não. Pode ser causado por problemas no fígado, por exemplo, câncer no fígado pode ser uma causa,
tudo bem? Pode ter, então, por exemplo, perfuração de algumas vias urinárias, pode acontecer? Pode acontecer, tudo bem? Então, a ascite, nesse caso aqui, é por plasma sanguíneo, devido à obstrução de vasos linfáticos. Tudo bem? Joia? Então, tá. Aí, no caso do tratamento, você vai ter tratamento com vermífugos, perfeito? Preciso que vocês saibam o seguinte, desculpe ter passado aqui, mas só para terminar lá, né? A profilaxia, se eu sei como se pega, eu sei como se evita. Por exemplo, não pega pela penetração de larva? Então, primeiro, e a larva tem que chegar como na água? Através de alguém que fez cocô em lugar inadequado. Então, esse cara tem que ter saneamento básico e evitar nadar em lagoas que você não sabe se tem ou não a cercária. Ou, se você não tem caramujo, você já pode entrar. Por quê? Se não tiver o caramujo bionfalária, o miracídio morre e aí não tem transformação de cercária e não consegue causar esquistossomose. Perfeito? Então tá. Fascícula, ela é causada também por um tremátodo, que é a fascícula hepática. É essa menininha aqui que é bem achatadinha. Tudo bem? Na verdade, ela é transmitida, ela tem também como um agente intermediário, hospedeiro intermediário, o caramujo limnea, tá? Essa menina aqui, na verdade, ela é parasita da vesícula biliar do carneiro. Eventualmente pode atacar o homem por um erro, perfeito? Então, ele é um parasita da vesícula biliar do carneiro. O carneiro adquire, porque é o seguinte, ó. Deixa eu trocar a caneta. Então, por exemplo, nas fezes, o carneiro libera os ovos. Aí, esse miracídio na água, ele libera. O miracídio entra no caramujo e libera a cercária. Essa cercária, ao chegar numa região onde tem mais oxigênio, por exemplo, na superfície da água, ele insista. Rapidão. Coisa de 15, 20 minutos, ele insista. E aí, ele vai para a vegetação. Na vegetação, eu tenho uma metacercária, que é uma cercária encistada. Aí, essa vegetação, quando serve de alimento para o carneiro torna-se novamente, ou um outro carneiro torna-se infestado. No homem, que não é seu hospedeiro habitual, ela pode ser encontrada também nas vias biliares. Tudo bem? Ou seja, ali na bile. Tá bom? Então, a transmissão, como que o homem pega? O homem pega através de metacercárias presentes na água ou em alimentos contaminados. Então, o homem, ele atravessa o ciclo. Tudo bem? O homem, ele atravessa o ciclo. Aí, ela vai ter, como sintomas, lesões no fígado, causado pela migração das larvas, lesões nas vias biliares, beleza? São os ductos biliares, tudo bem? Então, esses são alguns sintomas que podem ser causados. E o tratamento é com vermífugo. Perfeito? Assim, então, nós fechamos essa aula relacionada a verminoses provocadas por plateumintos. Beleza? Um grande beijo e até mais.